Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui no dia 15 de março, às 14 horas e 8 minutos, reabrindo os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito que apura as desapropriações de imóveis através de declarações de utilidade públicas ocorridas durante o ano de 2021, a serem utilizados pela Secretaria Municipal da Educação nos termos do processo 30 de 2022. Portanto, está reaberta a sessão e presentes os vereadores Manuel Afonso Lozila, este que vos fala, que preside a comissão, vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, que é o relator desta comissão, vereador Edmilson Marinho da Silva Júnior, membro da comissão, e vereador Serginho Brum, membro da comissão. Eu gostaria inicialmente, nós temos um parecer aqui para fazer a leitura. Vocês preferem que faça agora ou no final? No final, né? Nós temos aqui a presença da vereadora também, Chiara Ranieri, que é membro desta comissão, se faz presente aqui em plenário. É o parecer da consultoria jurídica sobre a questão da... Vamos fazer no final? Pode ser, né? Então eu gostaria, nós temos aqui previsto para as 14 horas, a oitiva do senhor Roberto Palota, que foi convidado. Senhor Roberto, senhor, seja muito bem-vindo a essa Câmara Municipal. Para nós é uma honra muito grande. O senhor pode ter certeza que a sua presença aqui está colaborando com a transparência, com a verdade, com a realidade dos fatos, que é uma missão nossa, né, enquanto agentes da população, de levar a população que está nos assistindo pela TV Câmara, pelo Facebook, pelo YouTube, a verdade dos fatos. É isso que nós sempre procuramos aqui e nós nos sentimos muito honrados de o senhor ter aceito o nosso convite e estar aqui presente. Por isso, vou passar a palavra ao senhor. O senhor pode utilizar do microfone para falar, para fazer uma apresentação inicial, dizendo o seu nome, né, as suas atividades, enfim, o senhor mora em Bauru, reside ou não, a sua história, né, e também a sua participação nesse processo de desapropriação, né, qual que foi a sua participação neste processo que envolve, na verdade, 10 processos e 16 desapropriações, né? Então, novamente, muito bem-vindo, fique à vontade para nos falar um pouco. Se o senhor está aí isolado, né, em segurança, caso queira tirar a máscara, fique à vontade, se quiser ficar de máscara, fique à vontade também. Obrigado. Bom, primeiro, obrigado pela acolhida. Meu nome é Roberto Palota, sou filho de Dona Marília Guedes de Azevedo Palota, ex-proprietária da Escola Guedes de Azevedo. A família está presente na cidade desde a década de 20 do século passado e a escola conta com 97 anos de funcionamento na cidade. Então, feita a apresentação, de verdade, eu gostaria eu tenho pouco a dizer dentro desses 16, perfeito. O que eu posso estar colocando é o que me diz respeito. Perfeito. Por onde... Na realidade é o seguinte, em meados do ano passado, nós fomos procurados pela Secretaria da Educação, sendo convidados para lá comparecer. Não lembro data, mas foi começo do semestre passado, do ano passado, do segundo semestre. Ao me dirigir até a Secretaria de Educação, eu tive a oportunidade de conversar com a secretária, a Maria do Carmo Kobayashi, e que ela nos colocou que havia planos ou intenção da prefeitura desapropriar alguns imóveis para serem utilizados na pasta da educação. E
e perguntou se havia interesse da escola. Eu, em princípio, tive que conversar com os meus irmãos e, sim, havia o interesse de que a escola, que a gente pudesse estar encaminhando a escola para a prefeitura, através da desapropriação que foi colocada pela secretária. E após isso, houve a visita da secretária na escola para conhecer. Houve a formalização do interesse para que a desapropriação fosse dada andamento. E, na realidade, a gente concordou com a desapropriação, porque havíamos sido procurados há 4 anos para uma incorporadora, não houve a possibilidade do fechamento de negócio, e um tempo antes havíamos sido procurados novamente, começo do ano passado, para tentativa de uma aquisição da escola, mas aí para um empreendimento. Mas também não foi à frente, por conta de que ela ia ser feita em permutas, e eu teria que aguardar 3 anos, mais ou menos, para que a família pudesse ter retorno desse dinheiro. E o único problema é que a escola funciona naquele espaço há mais de 30 anos. E tínhamos mais de 50 funcionários e que teriam que ser ressarcidos pelo tempo. E nas negociações anteriores não houve não se chegou a esse acordo. Então, foi encerrada a negociação e eu acabei sendo procurado pela secretária de Educação, demonstrando interesse. E, a partir daí, houve formalização do interesse. O trâmite, acredito eu, deve ter sido feito todos os trâmites legais. Foi feita avaliação, visita de funcionários, visita da área técnica, visita de funcionários da área da educação, para ver a funcionalidade, o estado do prédio, enfim, as condições em que o imóvel se encontrava. Então, foi esse o trâmite que eu participei ao longo do segundo semestre do ano passado. Perfeito, senhor Roberto. Obrigado pelas informações. Feitas essas considerações iniciais, eu gostaria também antes de passar a palavra ao relator, de agradecer a Ordem dos Advogados do Brasil, que está aqui presente, representado, nos dando auxílio a todo o processo, através do Dr. Marcos Rios, e também da nossa presidente da OAB, Márcia Negrisoli, que atendeu o pedido dessa comissão. Vereador relator, fique à vontade aí para as suas considerações. Boa tarde, senhor Roberto. Boa tarde a todos. Boa tarde. Senhor Roberto, nos últimos 2 meses, o senhor chegou a conversar com a prefeita ou com algum assessor de gabinete ou com algum servidor da Secretaria da Educação? Como eu disse, eu fui à Secretaria de Educação, que era localizada lá na Duque de Caxias, né, se eu não me engano, e conversei com a secretária, e na conversa que tive havia mais funcionários, mais servidores. Alguém chegou a conversar com o senhor sobre esta SEI que está sendo instaurada aqui na Câmara Municipal? Olha, quando houveram as conversas, a SEI ela foi instaurada recentemente. Isso eu estou falando de situações ocorridas no semestre passado, ano passado. Então, mas depois da instauração dessa SEI, alguém entrou em contato com o senhor chegou a conversar sobre essa SEI com alguém da prefeitura? Não conversamos com ninguém. O senhor sabe a diferença entre uma compra e venda e uma desapropriação?
Eu sei que existe diferença, mas eu não sei, eu não tenho condição de elencar quais seriam, né? É porque o senhor disse agora, o senhor citou 4 vezes que conversou com a secretária da Educação a respeito de uma desapropriação. Ela não chegou a falar para o senhor em momento algum a respeito de uma compra e venda? Não, sempre foi tratado como desapropriação. Desde o começo? Desde o começo. O senhor chegou a... O senhor nunca comentou, nunca mandou um documento para a prefeitura oferecendo o imóvel para venda? Não, oferecendo documento para a prefeitura, não. Eu fui procurado pela secretária de Educação. Para desapropriação? Desapropriação. Quando que foi isso aí, mais ou menos? Olha, como eu falei, datas exatas eu não tenho como confirmar, mas foi começo do segundo semestre do ano passado. O imóvel do senhor, antes dessa situação, ele já estava à venda? Como eu também mencionei na preliminar, quando eu comecei a gente começou a conversar, nós fomos procurados há 4, 5 anos por uma incorporadora, não deu certo, e no começo do ano passado havíamos sido procurados por outra incorporadora, mas também a coisa não prosseguiu pelo detalhe que eu coloquei de retorno do que eu precisaria para poder encerrar as atividades da escola. Então, o senhor foi procurado, eu queria saber se o senhor já tinha colocado esse imóvel à venda antes. Como eu disse, ele não foi colocado à venda, eu tive 2 vezes que fui procurado há 4 anos atrás, mais ou menos, por uma incorporadora e no começo do ano passado. Então, o senhor foi procurado, eu estou dizendo assim, independente de ser procurado, o senhor chegou a pôr uma imobiliária, o senhor chegou a anunciar? Não, isso não. É isso. Quem que procurou o senhor? Quem que fez o primeiro contato com o senhor da prefeitura? O senhor lembra? Olha, é um funcionário da Secretaria de nome Clóvis. Clóvis? Sim. Teve intermediação de alguma imobiliária, algum corretor procurou o senhor? Não, isso em momento algum eu fui procurado ou fui sugerido que eu pudesse procurar algum corretor para auxiliar, ajudar ou fazer qualquer intermediação. O senhor tem algum parentesco com a secretária Maria Kobayashi ou com algum servidor de educação da prefeitura? Não, nenhum. O senhor chegou a receber por esses imóveis? Recebemos a minha mãe recebeu o montante que foi avaliado e que se constou no decreto de desapropriação. Vocês já receberam? Foi recebido. Foi feito o depósito para sua mãe? O depósito é da minha mãe porque o bem era dela. Então não teve comissão para corretor, para nada, foi direto? Direto, o valor, os cheques foram pegos no dia 23, se eu não me engano, de dezembro. No dia seguinte, estavam depositados na conta de Dona Marília Guedes de Azevedo Palota. Por enquanto só, você tem pergunta, Guilherme? Perfeito. Vou passar aqui aos demais membros da comissão. A vereadora Chiara já pegou o microfone ali, fica à vontade. Boa tarde, Roberto. Antes de mais nada, eu gostaria, sim, de externar a você e a sua família a grande admiração que nós temos pelo trabalho de tantos anos na educação aqui de Bauru. Acho que é a família que há mais tempo trabalha com educação. A nossa escola foi a primeira escola formal de Bauru e o trabalho da sua família também é muito relevante, continua sendo muito relevante na área de educação. A gente tem uma admiração muito grande por todos vocês, viu? E nós sentimos muito, né, a escola ter fechado, como sentimos quando o liceu fechou também há pouco tempo, mas sabemos que é um momento difícil para a educação.
eu quero aqui, na verdade, dizer a você que eu fiquei sabendo, né, do desejo da escola encerrar suas atividades em agosto do ano passado. E aí, em 27 de agosto, eu estive presente na Secretaria Municipal de Educação, a pedido da professora Maria do Carmo Kobayashi, junto com os demais membros da Comissão de Educação e Assistência Social aqui dessa casa, né? Ela nos chamou um dia antes, a gente prontamente foi lá, e aí ela tinha algumas pautas a serem colocadas, e dentre elas, o interesse em compra de prédio escolar. E aí, naquela oportunidade, ela falou do prédio da Staff, e que seria para uma escola de ensino fundamental. Eu conheço o prédio da Staff e sabia que seria interessante para fazer uma escola ali. Falou também do prédio do Damásio para fazer educação infantil. E eu, na oportunidade, conheço também aquela região toda, porque eu moro por ali. Falei para ela que achava complicado, até porque seria educação infantil, é difícil transportar criança pequena, né? O município não faz esse serviço, uma região que tem problema de trânsito, né? Justamente nos horários de entrada e saída das crianças em escola. E eu falei para ela do Guedes. Aí eu falei, olha, é sigiloso ainda, mas é uma escola, né? Se você quer comprar prédio, porque era compra, ela usava esse termo na reunião. Tanto é que o secretário de Finanças estava na reunião e ele dizia assim, Chiara, você acha que passa na Câmara? E eu disse, não sei, tem que conversar, né? Então, assim, em momento algum foi falado de desapropriação, foi falado compra, né? E aí, quando a gente fala em compra, que vem projeto para a Câmara, toda essa situação que nós estamos vivendo aqui, de fazermos avaliação, da necessidade, né? Da adequação, dos valores a serem investidos, tudo isso seria feito antes, né, de uma aquisição por parte da prefeitura. O que nos surpreendeu, né, e quando eu falei para a professora Maria do Carmo, né, olha, do Guedes, ela fechou a porta da sala, eu me lembro muito bem disso, falou assim, Chiara, eu estive lá semana passada, eu passei um dia todo dentro da escola e estava muito encantada, né, com a possibilidade de adquirir o prédio. Nós, assim, ficamos bastante surpresos, porque, como comissão de educação, nós somos, na verdade, completamente colocados à parte do processo, sabe? Nós só conhecemos essas desapropriações pelas publicações que foram sendo, no mês de dezembro, né, apresentadas no Diário Oficial do município. E que quando chegou próximo do final do mês, a gente já tinha mais de 34.800.000 reais. Né? Nós sabemos que no caso do prédio da escola, houve uma conversa direta da secretaria com vocês, né? Não teve intermediação, não teve, eu sei que foi feito o valor apresentado pela avaliação da própria prefeitura, né? Então, assim, não houve uma negociação de compra e venda. A prefeitura apresentou o valor e foi desapropriado pelo valor, né? E aí nós temos a situação da casa que está ao lado, né? Que aí ela demonstrou interesse em estar utilizando a casa para fazer uma creche, né? Que a época da nossa conversa lá na secretaria, na verdade,
me parece que, se eu me lembro bem, não foi apresentado esse interesse, né? E também a situação de que foi feita uma desapropriação com 4 meses para entrega, né? E foi pago à vista também, mas houve aí os 4 meses, né? Eu entendo que é a sua mãe que mora ali, não é? Ou não? A sua mãe que mora na casa? Morava na casa. Morava na casa. Né? Então, houve ali a disposição em fazer a desapropriação e o pedido de 4 meses para poder entregar as chaves, né? Nós não conhecemos lá, nós fomos fazer a visita em todos os imóveis que foram desapropriados, nós não conhecemos, né? O que nos chamou um pouco a atenção, Roberto, é que assim, nós que somos de escola, quando a gente vê que tem uma quadra na frente e que era usada pela escola, a gente fica pensando, por que não desapropriou a quadra também, né? E hoje nós ouvimos aqui que não foi pedido avaliação da quadra para ser feita a desapropriação, né? Então, eu queria perguntar para você se em algum momento vocês disseram que não teriam interesse na desapropriação ou na venda da quadra, algo assim, já que fazia parte da escola, né, e que eu acho que seria bastante interessante para as crianças. E uma outra situação que foi apresentada pela própria secretária em reunião pública aqui nessa Câmara, que está gravada e tudo mais, é que ela dizia que a escola seria comprada de porteira fechada, com esses termos, com tudo dentro, que seria só entrar e ocupar. E aí a gente percebeu assim que foi optado aí pela desapropriação, e aí na desapropriação não se desapropria bens, né, como mobiliário, né, o próprio ar-condicionado que foi tirado, o playground que foi tirado, né? Então, aquilo que foi tornado público e está registrado em reunião pública, na verdade não aconteceu. E não aconteceu porque houve, né, esse interesse súbito em não fazer a compra e fazer a desapropriação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, né? Se possível, né, falar para a gente sobre o processo de desapropriação, né, se em algum momento houve alguém da prefeitura, né, que tivesse apresentado a vocês um outro tipo de negociação, né, que não fosse, mesmo que não tenha sido a secretária, mas que não fosse por desapropriação, se fosse por compra, se isso para vocês seria um problema ou não. Olha, como eu também vou reiterar, foi feita a questão da quadra, não perguntaram se olha, queremos desapropriar a quadra também, isso não houve. Não fui procurado por ninguém de prefeitura, de corretor, nada para se propor nada diferente do que tinha sido colocado. E a questão do começo da sua fala, a questão da escola, ela é uma matrícula só. Então, houve avaliação do terreno e das construções que lá existiam. Então, na realidade, foi essa a dinâmica da desapropriação. Então,
Entendi. Então, por exemplo, não seria possível desapropriar só o prédio da escola sem desapropriar a residência? Eu de verdade, eu não sei se haveria juridicamente alguma possibilidade. Não me foi aventada e eu não parei para elucubrar, para ficar pensando a respeito disso. Uhum. E sobre a porteira fechada, que a professora disse? Não. Ali foi feita até a falar, mas não há um interesse, não houve um interesse e o procedimento continuou. Então, ela foi vendido o bem imóvel. E em momento algum a secretaria manifestou o interesse de comprar com tudo dentro? Olha, achou que seria interessante, mas aí isso se traduzir num interesse, uma vontade, eu não tenho como confirmar e informar para vocês. E foi feita alguma avaliação sobre a aquisição do imóvel com tudo dentro? Não, pelo que eu me lembre e entendo, foi feito em relação à parte do bem imóvel. Ok, presidente, muito obrigada. E só uma outra situação, foram retirados os objetos que não constavam do negócio. Então, e de maneira bem cuidadosa para que houvesse a necessidade, por exemplo, do ar-condicionado que você mencionou, de simplesmente se colocar um suporte e instalar, porque as linhas de energia e de tubulação de gás da refrigeração foram isoladas para que, numa eventual necessidade, elas fossem reaproveitadas. Ficou com as lousas, a ventiladores, enfim, o que era extintores, mangueiras de incêndio, enfim. Ficou também uma catraca, o sistema de portão para isolar a entrada do pátio. Algumas coisas a gente acabou deixando porque não utilizaríamos e achamos que seria melhor utilizadas onde elas estavam. Ok. Eu agradeço, viu? Muito obrigada. Acho que o vereador relator tem algumas perguntas para complementar. Eu fiquei com uma dúvida, senhor Roberto. O senhor disse desde o começo que na primeira conversa já foi falado em desapropriação. Salvo engano, sim. Salvo engano ou sim? Sim. E o senhor disse aqui que em momento algum foi conversado a respeito de compra e venda. Exatamente. Sempre a questão de desapropriação. Não teve negociação de preço, a mais baixo, mais alto? Não, isso não houve. Só um minuto, presidente. Perfeito, relator. O relator vai levar um documento para o senhor. Essa assinatura de quem que é? É minha. Por favor. É minha. Folha 124, presidente. Folha 124. Folha 124, posso? Folha 124. Por ocasião de nosso primeiro contato, no dia 25 de agosto de 2021, às 15 horas, na sede da Secretaria Municipal de Educação, manifestamos a possibilidade de iniciar negociação de venda e compra do prédio situado na rua João Polete, 354. Informamos que o laudo de avaliação do prédio estará pronto em breve. Segue assinado pelo procurador Roberto Palota, procurador da dona Marília Guedes. Folha 152. Essa assinatura de quem que é? Depoente confirma que a assinatura é dele. Folha 152, da data de 21 de setembro de 2021. Marília Guedes de Azevedo,
Palota, qualificação na qualidade de proprietário do imóvel, prédio situado na rua João Poletti, próprio para fim escolar, comunico-lhe que pretendo vender o imóvel no preço de 6.300.000, isso no dia 21 de setembro. Dia 22 de setembro, um dia só. Folha 153. Pelo presente instrumento particular de proposta de compra e venda, apresento à vendedora Marília Guedes de Azevedo Palota, qualificação, a contraoferta no valor de R$ 5.273.466. Assinado pela professora Kobayashi. Folha 154, no dia 23 de setembro, assinatura de quem que é? Marília Guedes de Azevedo, já qualificada nesse expediente administrativo por seu representante Roberto Palota, conforme procuração pública, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria em atenção à proposta de compra e venda de 22 de setembro de 2021, depois de um dia, manifestar concordância ao preço de R$ 5.273.000. Então não bate com o que o senhor falou, né? Teve uma negociação de compra e venda e negociação de preço. Vereador relator, tem mais alguma... O senhor tem alguma consideração sobre essas informações? Olha, como eu falei, sempre foi feita a questão da desapropriação e esses termos, como eu não sou da área, podem ter passado batido, mas é sempre na questão de desapropriação. Vocês fizeram, então, uma proposta... O senhor acabou de falar aqui que não teve negociação. A questão da avaliação foi eles não terem colocado o imóvel da residência. Essa era a diferença dos 5.300 para os 5.900, que foi o valor final. O senhor acabou de falar aqui que desde o começo foi desapropriação, quando na verdade vocês fazem uma proposta de compra e venda. O senhor acabou de falar que não teve negociação. Quando o senhor faz uma proposta, a secretária da Educação faz uma contraproposta e o senhor depois concorda com essa contraproposta. Por conta da diferença do imóvel residencial da mesma matrícula. Mas então teve negociação ou não? Nessa questão, sim, porque não foi colocado um valor do que estava contido na matrícula. Seu Roberto, deixa eu passar uma coisa para o senhor, não leva a mal. Nós somos eleitos pelo povo para estar aqui para fiscalizar o dinheiro público. Aqui ninguém tem nada contra ninguém, só que a população cobra da gente uma questão de fiscalização de patrimônio público de 35 milhões. Esse relatório da SEI, não tenha dúvida que isso vai ser investigado e levado, pelo menos encaminhado ao Ministério Público, à polícia. E não é a primeira nem a segunda pessoa que vem aqui que no começo da conversa já vem alegando que foi desapropriação. Tá? Fala que não assinou nenhum documento, fala que não teve proposta de compra e venda. Só que a hora que a gente pega o processo e mostra, sabe, descaracteriza aquilo que falou. Eu sei que é difícil estar numa situação dessa, sentado, o senhor não foi intimado, o senhor veio para ajudar, mas a partir do momento que entra em contradição aqui alguns fatos, a gente começa... O senhor está entendendo? Todos os demais. Entendo, e dentro da minha pouca informação a respeito desse tipo de negócio, pode ter sido colocado erroneamente dessa maneira, mas a questão sempre foi tratada da maneira como eu coloquei, como foi colocada por mim. Bom, para mim, presidente, eu estou satisfeito, até porque pelos autos está comprovado que houve negociação e
Esse é um posicionamento que eu estou passando, tá? Não estou atribuindo ao senhor, mas pelos autos está claro que houve negociação, tanto é que tem uma proposta aqui de contraproposta, aceite, e para mim, sinceramente, eu não tenho mais interesse em fazer pergunta nenhuma daqui para frente. Perfeito. Vereadores, locadora, Serginho Brum. Eu também estou satisfeito com as perguntas, né, dos colegas, né? Algumas dúvidas eu teria no caso dele ser surpreendido com a desapropriação, mas no caso foi de comum acordo, né? Até mesmo porque a Chiara fez uma colocação que eu me recordo muito bem dessa reunião que nós tivemos na Secretaria da Educação no dia 27, né, de agosto de 2021, eu, Meira e Chiara, né? E foi a primeira vez que eu ouvi falar nesse prédio aí. Agora, quanto às perguntas e o esclarecimento e respostas aí, nada a declarar. Perfeito. Doutor Marcos, tem alguma ponderação? Senhor presidente, pessoa na qual cumprimento os demais vereadores da casa. Inicialmente, justificar a minha ausência no período da manhã, eu não fiquei sabendo que ia ter essa oitiva, porque eu tinha um cronograma, acho que talvez anterior, não encaminharam o mais recente. Perfeito. Então, apenas para justificar. A gente pede desculpas aqui, vamos corrigir esse equívoco, tá bom? Obrigado. Senhor Roberto, cumprimentar pelo comparecimento. O senhor está fazendo um trabalho, importante em relação ao que está se desenvolvendo nessa comissão e até para prestar serviço para a comunidade. Eu gostaria só de fazer uma pergunta. Se o senhor socorreu de algum corretor para aferir o valor real desse imóvel em comparação... Nós fizemos uma avaliação por uma técnica. Foi feita uma avaliação particular por uma engenheira. Tá. E o senhor achou que o valor pago pela prefeitura estava compatível com o valor de mercado? O valor estava um pouco aquém do valor que foi avaliado, mas em razão da situação, havendo a necessidade de se formalizar o negócio para poder encerrar de maneira adequada a operação da escola e eu pudesse dar conta principalmente da questão trabalhista, mais de 50 funcionários. Perfeito. E embora aceitando o valor, e como o senhor disse aqui, recebendo o valor efetivamente, não há nenhuma pretensão de discutir esse valor a nível judicial. Fala um pouquinho mais alto. Embora aceitando o valor e recebendo efetivamente, como o senhor informou, não há nenhuma pretensão de discutir esse valor na esfera judicial por parte da família. Não há nenhum. Não há essa pretensão de discutir o valor recebido pela prefeitura a nível judicial. Não, foi o valor aceito e se encerrou o que tinha que ser encerrado. Satisfeito, muito obrigado. Senhor Roberto, gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua presença. Saiba que o senhor está cumprindo um papel muito importante perante a sociedade, trazendo a verdade, a realidade dos fatos aí. Isso para nós é muito, muito importante, tá? Eu vou devolver a palavra para o senhor, para que possa fazer as suas considerações finais, e a partir daí nós já vamos dar por encerrada essa oitiva e seguir para a próxima. Eu agradeço a possibilidade de falar, primeira vez em mais de 6 meses, né? Mas, enfim, vim espontaneamente, fiquei sabendo pela imprensa de que hoje eu deveria estar aqui através de um convite. Não recebi pessoalmente, entrei em contato ontem com a assessoria do vereador Borgo para confirmar e realmente está à disposição para algum esclarecimento. Sou leigo, foi a primeira vez, sou professor, eu estou há mais de 30 anos trabalhando com educação em Bauru. Na realidade, quando perguntam a minha profissão, eu sempre coloco professor, porque essa é a profissão que eu escolhi. Então, e acho que
procurei fazer, honrar o trabalho da família ao longo desses quase 100 anos. Então, estou à disposição, não tenho... Se as minhas respostas tiverem em algum momento parecido dúbias, é por falta total de experiência nesse tipo de trabalho. É a primeira vez que eu estou sendo convidado a estar conversando publicamente a respeito de uma determinada situação, mas isso continua à disposição para que, eventualmente, a gente possa estar tentando esclarecer alguma situação. Deixa eu só fazer uma observação, senhor Roberto. O que acontece? As pessoas que estão vindo aqui para colaborar, para dar o depoimento, está vindo, como o senhor entrou em contato com o nosso gabinete, ficou sabendo pela imprensa e tal, e nós estamos investigando um fato que foi feito pela prefeitura. As pessoas que estão vindo aqui dar o depoimento, apesar de ser difícil, às vezes, tá transmitindo, tem que falar ao vivo, mas vocês não estão sendo investigados. O que a gente está investigando é a prefeitura. E na realidade, muita tranquilidade. Vim aqui exatamente desarmado, aberto, porque eu acho que muito foi dito. E a gente está sendo apurado o que foi dito, o que não foi dito, mas na tranquilidade da manutenção de um bom nome na cidade, de um bom trabalho ao longo de quase 100 anos. E apesar de não ser bauruense, eu aqui resido há mais de 50 anos. E tenho raízes, trabalho, amigos, família, todos aqui em Bauru, a maior parte. Então, a cidade sempre acolheu a família e na realidade, é a minha cidade. Então, a gente também quer que as coisas funcionem, que a cidade cresça e que novas oportunidades sejam criadas para todos aqui, né? Então, estamos à disposição e deixando claro que, a partir do momento que a gente ficou sabendo, procuramos entrar em contato para que pudéssemos prestar o esclarecimento que fosse necessário. E estamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigado, senhor Roberto. Muito obrigado, senhor Roberto. Agradeço. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo, a gente agradece. Fique à vontade caso queira ficar aqui no plenário e, se precisar, a gente volta a fazer contato contigo. Pediria até que deixasse seu contato atualizado com o Augusto, né, que é o nosso servidor aqui. Sim, pode deixar. E a gente volta a se falar. Agradeço mais uma vez. Obrigado. Eu gostaria de registrar a presença aqui do presidente dessa Câmara Municipal, vereador Marcos de Souza, e também gostaria de convidar, dizer da presença, né, do senhor Newton Martins, aqui presente. Fique à vontade para ocupar, né, o seu lugar. Senhor Newton, gostaríamos de agradecer a presença do senhor aqui, né, seja sempre bem-vindo. O senhor que, né, conhecemos já dos trabalhos que realiza na cidade de Bauru, principalmente aqueles trabalhos sociais, né? Um grande amigo da APS, enfim, realiza muitos trabalhos assistenciais na cidade. Então, seja sempre bem-vindo aqui, viu? E nós gostaríamos de agradecer, senhor Newton, porque o senhor foi convidado, né, está aqui voluntariamente. Senhor Roberto, muito obrigado, viu, pela presença do senhor, seja sempre muito bem-vindo. O senhor veio, né, convidado voluntariamente para esclarecer os fatos, esclarecer a verdade, levar à população a realidade dos fatos. Então, nós vamos passar a palavra ao senhor para que o senhor faça as considerações iniciais, sua apresentação e por que, né, e qual o motivo, né, aonde o senhor se encontra inserido neste processo, né, qual que é o terreno, como é que foi a negociação, enfim, uma apresentação inicial. Seja muito bem-vindo, senhor Newton. Então, muito boa tarde a todos. Eu me sinto muito à vontade nessa casa, porque tenho muitos amigos, pessoas que eu gosto muito, que eu
admiro bastante. Então, primeiramente, eu quero dizer o seguinte: eu sou proprietário de 2 áreas e eu não lembro a data bem, mas por volta do dia 10 ou 12 de dezembro, eu fui procurado na parte da manhã por um corretor de nome Célio, que trabalha na Reis Júnior Imóveis, sabendo se as áreas que eu tinha ainda estavam à venda. Falei que eu venderia, eu não tenho preocupação de vender, mas eu venderia. Aí ele me informou que a prefeitura estava procurando uma área naquela região. Eu falei, vou pensar no preço e te dou o retorno. Coincidentemente, na parte da tarde, um outro corretor me ligou. Chama-se Marcos Pereira. Eu não sei o nome da imobiliária dele, mas eu o conheço há muito tempo. Querendo saber dessas 2 áreas que eu tenho. Marcos, para a prefeitura, ele falou, por quê? Eu falei, porque de manhã o Célio me ligou perguntando, e antes que dê problema, se for para a prefeitura, eu já tive uma consulta hoje pela manhã. Tudo bem, eu vou conversar com o Célio, a gente conversa e nós nos acertamos. Ótimo. Passa uns dias, melhor, logo em seguida o Célio me liga, eu passo o valor, até porque o Marcos havia me comentado que tinham 3 áreas de provável interesse da prefeitura naquela região. Uma era a minha área, uma área da MRV, que é anexo à minha área, e uma outra área que era do seu João Parreira. Quando ele me deu essa notícia, e na volta do Célio para falar comigo, eu falei, Célio, não é só a minha área que eles têm interesse. Olha, o preço do metro quadrado fazer a R$300 para ver se está dentro de um preço justo, a gente negocia. Passado uns dias, o Célio me procurou para eu fazer uma proposta de oferta para a prefeitura, para a Secretaria da Educação. 4, 5 dias depois, veio com o formulário já pronto, eu oferecendo a minha área e pelo valor de R$300 o metro. Isso já devia ser talvez dia 17, 18 de dezembro. Assinei e ele deixou uma cópia comigo, por sinal eu esqueci, eu não trouxe. Passou uns dias, saio de viagem no dia 20, mais ou menos 22, 21, e logo após o Natal eu recebo uma ligação de um outro corretor, que eu nem sei, eu não me lembro quem é, dizendo, pô, você teve sua área desapropriada, pô, agora que eu vi isso, com a prefeitura eu não faço negócio mais, eu não apresento mais nada. Daí para frente, o que eu soube, que o processo está sob júdice, a prefeitura fez o depósito abaixo do valor venal, contatei o meu advogado para acompanhar isso e acabei me desvinculando. A notícia que eu tenho é que está sob júdice, o valor avaliado pelo perito da prefeitura, no meu entendimento, é vergonhoso, né? Muito abaixo do valor de mercado da região toda. E eu não sei aonde ele encontrou esses números. Na volta, eu acho que foi em fevereiro, começo de fevereiro, alguém disse, Nilton, um amigo meu, pô, peça para a Secretaria da Educação reavaliar, porque o preço está muito abaixo, o método usado para
para fazer a avaliação, está tudo distorcido, provavelmente esse cara não sabe nada. Pedi para o advogado fazer um requerimento, expondo tudo direitinho a situação. Fui eu pessoalmente protocolar na Secretaria da Educação, estava na Duque de Caxias ainda, ali próximo da Duque. Protocolei, passado um mês, eu voltei para perguntar se tinha algum retorno. Não tem ainda, deixa teu telefone que o advogado vai ligar para você. Passado mais 15 dias, esses dias voltei para ter notícia a respeito se tinha algum retorno de uma possível avaliação. O advogado vai ligar para você, está no gabinete da prefeita. Depois disso, eu não tive mais notícia. Recebi o convite e venho com muita honra poder esclarecer. Inclusive, me considero um privilegiado de não ter sentado em mesa de negociação. Perfeito. Muito obrigado, senhor Newton. A gente agradece a participação do senhor. Eu vou passar a palavra aqui ao vereador relator para que possa iniciar uma conversa com o senhor, depois a gente vai passando aos demais. Boa tarde, senhor Newton, tudo bem? Muito obrigado por comparecer. Em relação às áreas do senhor, como são glebas, né? Aqui a maior dúvida nossa é quando são prédios, às vezes pela avaliação do valor da construção. Mas tem uma coisa só que me chama a atenção. O imóvel do senhor, a prefeitura chegou a entrar com ação de desapropriação e não comunicou o senhor que estava desapropriando? Eu tomei conhecimento através de um conhecido que viu no Diário Oficial. Eu estava fora de Bauru. Ninguém me comunicou, eu não tive uma ligação, não tiveram o menor respeito de comunicar que minha área seria desapropriada. Nem através do corretor, nem através de ninguém. O corretor, eu converso com ele, diz que não, ele estranhou também, inclusive conversei com ele há pouco tempo. Nós tínhamos combinado de vir para prestar os esclarecimentos. Até há 2, 3 horas atrás, ele disse que viria. Não estou vendo ele presente. Satisfeito, presidente. Vereadora Chiara. Boa tarde, senhor Newton. Muito boa tarde. Prazer tê-lo aqui conosco, viu? Obrigado. Nós ficamos sentidos, né, em saber que o senhor foi mais um bauruense que soube da desapropriação do seu imóvel por um amigo que viu no Diário Oficial, né? Eu acho um desrespeito, o senhor está coberto de razão, né? Essa não é a forma com que nós tratamos as pessoas da cidade de Bauru, né? Acho que o senhor foi muito transparente, muito claro em tudo que colocou. Acho que não deixa dúvidas, né, daquilo que nós gostaríamos de saber. E não sei, presidente, o que mais a gente poderia estar questionando, né? Porque trata-se de 2 glebas, né? Evidentemente, o senhor teria interesse em vender por um valor justo. Exatamente. Mas não desapropriar por um valor injusto, de surpresa, né? Olha, eu sinceramente, eu tive várias áreas minhas doadas para a prefeitura. Eu sou testemunha. Várias áreas, pequenos pedaços, grandes pedaços, inclusive com compromisso de doar outras áreas. Tem um compromisso que eu espero que uma administração possa ser melhor assessorada para que se chegue a bom termo as coisas.
nós temos ideia, temos vontade de ajudar a cidade, mas as coisas como correm, fica muito difícil, não é? Eu sou bauruense, foi aqui que eu fiz minha vida, minha independência financeira. É aqui que eu tenho meus amigos, que eu tenho minha família. Eu quero participar do progresso dessa cidade, mas a circunstância que colocam fica difícil. Perfeito. Presidente, sem palavras. Vereador Locadora. Vereador Serginho Brum, também não. Senhor Nilton, eu só gostaria de fazer uma pergunta. Quando lá em dezembro o corretor lhe procurou, ele procurou para que a prefeitura pudesse fazer uma compra do seu imóvel, é isso, né? Ele falou que a prefeitura estava à procura de área lá para compra. Para compra, perfeito. Foi isso que me falaram. Essa foi a informação que ele me passou. A prefeitura tinha interesse na compra de áreas naquela região. Perfeito. O senhor não chegou a ter contato com ninguém da prefeitura? Eu fui um privilegiado. Não, né? Não tive. Tá certo. Era essa a minha dúvida em relação a essas glebas, né? Vereador Marquinhos, tem alguma pergunta? Doutor, tem alguma pergunta? Senhor Nilton, o senhor de fato é um privilegiado, viu? Porque são poucas os questionamentos que nós temos aqui hoje, até porque as coisas estão bastante claras, né, em relação ao imóvel do senhor. A diferença do seu Nilton é que o dele é gleba, né? Exato. As outras questões são prédios. Então, o principal ali que eu queria levantar é se foi igual ao da Maria Perrone, que também, como ela disse aqui, que ficou sabendo, foi desapropriado. Porque nós vimos processos aqui, acho que em 3 ocasiões, eu perguntei ao depoente, o senhor chegou a fazer alguma negociação de compra e venda? Não, não fiz nada, não teve, não. Aí a gente pega o processo aqui, tá aqui, ó. Aí tem a proposta, contra-proposta, a oferta, contra-oferta, a gente vê aqui. Mas, como o senhor disse, que não teve contato com ninguém na prefeitura e por se tratar de gleba e ficou sabendo no final, por mim, eu estou satisfeito com... Eu só tenho uma última pergunta. O corretor falou se a Secretaria de Educação tinha intenção de colocar a escola lá, enfim, ou nem chegou nesse... Não? Para mim, eu soube depois que era para ter uma escola ali. Entendi, mas também nada, não, né? A princípio ninguém falou nada. A prefeitura queria comprar, tinha interesse em gleba naquela região, né? E fez a proposta. E eu fiz eu tive um certo cuidado de colocar um preço bem razoável, porque eu tinha segundo a informação do Marcos Pereira, tinha mais 2 glebas próximo da região, e uma era anexa à minha, que vai sair um condomínio. Eu não sei se esse corretor ele jogou isso para que eu chegasse num preço, mas quando eu falei que já tinha um outro corretor envolvido, ele se desvinculou também. Ah, perfeito. O senhor, eu sei, eu acho que até já votamos aqui umas 2 ou 3 permutas do senhor. A prefeitura precisa de uma área, o senhor vai e não tem problema, pode utilizar. Acho que nós já votamos aqui umas 2, né, na gestão passada, onde o senhor, não, pode ficar com a minha área, eu pego uma outra qualquer. Uma parte dessa área minha, há alguns anos atrás, a prefeitura, eu fui procurado pelo pessoal da CEPLAN, já há alguns anos atrás, que talvez eles precisassem de um pedaço da minha área para fazer uma rotatória no final da Bernardino, para dar acesso à Avenida Maria Ranieri. Eu me propus a doar também. Perfeito. A gente sempre vê aqui que o senhor tem alguns processos dessa generosidade com a prefeitura, né? Pois não, Chiara. Presidente, só uma consideração. Eu gostaria de dizer ao senhor Nilton
que eu espero que essa situação não tire do senhor esse espírito público tão raro hoje em dia nas pessoas, né? O senhor é um exemplo para todos nós e nós não queremos que esse episódio, né, tire esse coração maravilhoso do senhor, que sempre contribuiu com tudo que foi importante para a cidade, tá bom? Chiara, na minha vida tem três famílias que eu levo como exemplo. A família Ranieri, a família Guedes, Azevedo e Toledo. São um espelho para mim. O senhor é que é espelho para todos nós, viu? Muito obrigada pelas suas palavras, pelas considerações aqui e essa colaboração à nossa Comissão Especial de Inquérito. Eu que agradeço e espero que essa SEI tenha êxito e apure realmente, afinal de contas, nós precisamos das coisas transparentes. E essa Câmara está de parabéns. Senhor Nilton, muito obrigado pela presença do senhor, tá? Nós agradecemos mais uma vez, o senhor foi convidado, se dispôs a vir trazer a realidade dos fatos e esse é o nosso compromisso com a população, né? Então, nós estamos aqui para levar à população aquilo que realmente ela quer, né, ver, uma gestão transparente, uma gestão cooperativa e que leva a verdade à população. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, é só agradecer a oportunidade de poder esclarecer, ter sido convidado, ter sido lembrado. Para mim é importante também. Muito obrigado, viu, senhor Nilton? Obrigado, senhor Nilton. Nós temos agora uma próxima oitiva, às 16 horas, da senhora Valdete Aparecida Antônio Zamboni e da Milene Zamboni Mendonça. Elas não estão ainda aqui na Câmara Municipal, esperamos que estejam presentes, nós vamos tentar contato no sentido de antecipar. E eu gostaria de agora, às 15 horas e 9 minutos, já que temos um tempo, pedir ao senhor relator para que faça a leitura de um parecer do consultor jurídico para que os membros da comissão possam avaliar e fazer alguma consideração a respeito. Vereador relator, por gentileza. Senhor presidente da Comissão Especial de Inquérito, digníssimo vereador Manuel Afonso Lozila, em resposta aos dignos membros da Comissão Especial de Inquérito instalada nessa edilidade, que busca apurar possíveis irregularidades praticadas pela Prefeitura Municipal de Bauru nos atos de desapropriações de imóveis destinadas à Secretaria Municipal de Educação, em questionamento realizado pelo senhor vereador relator da SEI, que em audiência pública formalizou o pedido a esta consultoria sobre a possibilidade jurídica da realização de medida de condução coercitiva a convidados que não comparecessem espontaneamente ao chamamento da comissão, como também a possibilidade de pedido de quebra de sigilo bancário de convidados, convocados e envolvidos, sob a ótica ao princípio da simetria nos poderes constituídos ao Congresso Nacional em comissão parlamentar de inquérito, previsto no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988, tem a informar. Assim diz o texto da Carta Magna, artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. As comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprias das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores, recorte e grifo nosso.
Um dos princípios que norteia a República Brasileira está na separação dos poderes, disciplinando as competências e responsabilidade dentro do conceito da tripartição dos poderes. Em relação ao Poder Legislativo, verifica-se que, além de sua função precípua de legislar, cumpre as importantes funções de representação, fiscalização e controle e, atipicamente, funções administrativa e jurisdicional. A proposta enfatiza Plínio Salgado, 2001, página 11, ao Poder Legislativo, sabe-se, compete criar as leis do país, porém suas atribuições não se resumem à tarefa de elaboração legiferante, compreendendo também, tão importante quanto esta, a função de controlar as ações da administração pública que, em geral, é contemplada na organização constitucional dos Estados. Do poder de controle legislativo deriva o poder de investigar, ou, mais exatamente, este é inerente àquele, fecha aspas. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, no nosso caso, a Comissão Especial de Inquérito, constitui importante instrumento colocado à disposição do Poder Legislativo para exercer seu poder de investigação de fatos determinados durante um prazo certo, relacionados ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo Municipal. Dos poderes inerentes aos trabalhos exercidos por uma CPI, a amplitude de sua possibilidade de a jurisprudência da Suprema Corte tem firmado seu posicionamento sobre o assunto, demonstrando que os mesmos não são absolutos. A Constituição da República, abre aspas, a Constituição da República, ao outorgar às comissões parlamentares de inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, artigo 58, parágrafo 3º, claramente delimitou a natureza de suas atribuições institucionais, restringindo-as unicamente ao campo da indagação probatória, com absoluta exclusão de quaisquer outras prerrogativas que se incluem ordinariamente na esfera de competência dos magistrados e dos tribunais, inclusive aqueles que decorrem do poder geral de cautela conferido aos juízes, como o poder de decretar a indisponibilidade de bens pertencentes às pessoas sujeitas à investigação parlamentar. Mandado de Segurança, número 23, 452, traço 1, Rio de Janeiro, ministro Celso de Mello. Relatoria do ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, mandado de segurança deferido por unanimidade de votos em 16/9 de 1999. O Instituto da CPI tem seu lastro normativo na ordem constitucional e infraconstitucional, Lei Federal no 1579 e 1952 e respectivos regimentos internos. Em observância ao princípio da simetria, além da observação das normas superiores, respeitar as peculiaridades do caso, deve-se verificar a disciplina da ordem constitucional e o regimento interno da edilidade, que não prevêem as possibilidades que se pretende. Ainda sob o princípio em análise, as CPIs municipais podem existir consoante ao entendimento existente no STF, mas com poderes distintos a serem exercidos no âmbito municipal em relação àquilo que pode as esferas estadual e federal. Vejamos, ministro Joaquim Barbosa, Supremo, no modelo de separação de poderes da Constituição Federal, de uma excepcional derrogação deste poder para dar a uma Casa Legislativa poderes jurisdicionais, posto que instrutórios. Essa transferência de poderes jurisdicionais não se pode dar no âmbito do município, exatamente porque o município não dispõe de jurisdição nem de poder jurisdicional a transferir na área da CPI do Judiciário ao Legislativo. Voto na CO 730. Temos, então, que existe a peculiaridade fundada pelo fato de não existir poder judiciário municipal, justificando que a CPI municipal possua poderes mais restritos do que a CPI estadual e federal. Como se nota, diferenças são detectadas entre os processos. Lá, testemunhas são intimadas, aqui convidadas. Lá pode
pode existir a figura do indiciado, aqui somente de investigado, portanto, a simetria não se configura absoluta. Nesse sentido, o entendimento para os pontos questionados pelo relator da SEI, referente à possibilidade do direito de condução coercitiva e quebra de sigilos, exemplo bancário ou fiscal, utilizando como justificativa a simetria nas outras esferas do poder por essa consultoria, compreende ser totalmente incompatível, portanto, não sendo possível juridicamente tais práticas a nível local. É o parecer Bauru 4/3/2022, Arildo Lima Júnior, consultor jurídico. Em relação a esse parecer, o qual tenho ciência nesse momento, esse relator discorda, inclusive o consultor jurídico, na contramão da jurisprudência atual, cita a jurisprudência do ano de 1999, aonde está em dissonância com a jurisprudência atual. E faço aqui um apelo para que urgentemente se faça concurso público para a consultoria jurídica dessa casa. Obrigado, senhor relator. Peço a permissão para continuar, presidente. Perfeito. Nós estamos tratando de um assunto muito sério. Nós estamos tratando de uma compra de 35 milhões, aonde já demonstramos que a jurisprudência, no ano passado, Câmara Municipal de São Paulo afastou o sigilo bancário de 12 funcionários de banco, aonde o juiz determinou a condução coercitiva. Respeito o parecer do consultor jurídico, porém, faço esse apelo para que, de forma urgente, a presidência dessa casa abra concurso público para que a consultoria jurídica tenha liberdade e independência de proferir os seus pareceres. Não estou aqui fazendo nenhuma acusação, mas eu faço esse apelo e quero deixar consignado, pois essa sessão entrará para a história. E o que não me impede de pedir em determinados momentos, sim, se necessário, a condução coercitiva e a quebra de sigilo bancário, em que pese o parecer jurídico desta casa, o qual discordo completamente. Obrigado, presidente. Perfeito, vereador relator. Nós, lido o parecer do consultor jurídico, será anexado aos autos. Nós, obviamente, temos autonomia, enquanto comissão especial de inquérito, para deliberar e fazemos o entendimento na forma como nós entendemos. De qualquer maneira, o parecer está aqui do consultor jurídico, ele entregou à comissão, será anexado aos autos, e se a gente tiver algum outro entendimento, certamente vamos poder deliberar na comissão. Em que pesa a independência dessa comissão, é claro, nós temos independência para isso, fomos eleitos para isso, mas fiz questão de consignar o posicionamento desse vereador relator, porque existe ação no Ministério Público exigindo a contratação de servidores de carreira, e não concordo com o parecer desse, e com certeza essa sessão chegará ao Ministério Público para que tome como parâmetro a necessidade e a independência de uma consultoria jurídica. Obrigado. Bom, não chegaram ainda as próximas pessoas que ouviremos, por isso, às 15h20, nós suspendemos a reunião e voltamos às 16h.